Hoje é o dia dos pais, né? Hoje é o dia de rezar pela vocação nas famílias. Nós estamos aí no começo da Semana Nacional da Família. Hoje é também o dia da primeira comunhão. Preste atenção nessa palavra. Primeira comunhão. Quer dizer que é a primeira vez que esses adolescentes vão se aproximar do sacramento da Eucaristia. Eu digo primeira vez porque a partir de agora se marcou, se assinalou que eles já vão comungar uma vez. E depois haverão de se aproximar da comunhão no corpo de Jesus muitas outras vezes. Junto com o batismo e com a crisma, a Eucaristia completa o ciclo da iniciação cristã de todos os fiéis. Então, alguns de vocês já são, acho que não tem nenhum crismado, né? Hoje recebem a primeira Eucaristia todos aqueles que já foram batizados. E por meio desse sacramento, nós recebemos em nós a participação no corpo de Cristo vivo. Como temos professado no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. A Igreja diz que a Eucaristia, ou a participação no corpo de Cristo, é a fonte e o cume de toda a vida cristã. Vocês sabem que é uma fonte, né? Certamente. A fonte é algum lugar de onde jorra água, né? E que a gente vai buscar para lavar, para limpar, né? Para arrumar a casa, para beber, para preparar os alimentos, para saciar a sede dos animais. Isso é uma fonte. Então, por analogia, a Eucaristia é também essa fonte que alimenta, que sustenta, que termina a sede do fiel. Toda pessoa recebe em Jesus uma fonte viva, um alimento de salvação. O Catecismo diz também que a Eucaristia, em algumas casas antigamente, tinha um negócio mais alto chamado a cumieira da casa, né? Essa palavra cumieira vem de cume. O cume quer dizer que é um ponto mais alto, mais elevado. Tá? Mais ou menos como esse negócio aí alzinho, bem alto. Então, quem quiser crescer na vida espiritual, quem quiser experimentar Jesus, quem quiser tornar-se próximo e amigo dele, receba a Eucaristia. Vai estar subindo passo a passo, degrau a degrau, até uma experiência elevada, né? Bem alta. A palavra primeira comunhão não revela tudo a respeito desse sacramento. É por isso que existem outros nomes. Por exemplo, pode-se dizer que a comunhão é a Eucaristia. Pode-se dizer que a comunhão é o corpo e sangue de Jesus. Pode-se dizer que é um sacramento para a constituição do corpo de Cristo. E de fato é isso que a gente pede na oração. Todos aqueles que participam do corpo, do sangue, devem ser também um só corpo. São Paulo diz nos seus textos aos Coríntios: assim como há um só pão, assim como há um só cálice, todos nós formamos um só corpo, bem unido em Jesus Cristo. Então, quem recebe Jesus na comunhão deve fazer também a comunhão com o seu irmão, a sua irmã. Quem recebe Jesus na Eucaristia deve ser também presença eucarística na vida das outras pessoas. Não fica bem, não é direito, não é correto a gente se aproximar da receber Jesus, né? Em nós, e depois a gente vê brigando, xingando, criando discórdia, dificuldades, separações.
Por isso que a confissão antes desse sacramento é para lembrar mais uma vez. Se aproxime de Jesus com o coração santo, né? Se aproxime de Jesus com a alma limpa, né? Procure cada dia tornar-se de fato aquilo que você recebeu em alimento. Então é importante que vocês vão receber a comunhão, se lembrem disso. O pecado que foi perdoado, que foi lavado, fica para trás. Para que vocês possam fazer agora uma vida segundo com Jesus. Alguém poderia dizer assim, ô padre, então quer dizer que é meio complicado, que às vezes a gente tem pecado. Eu não sou digno de que entre na minha casa, mas diga-me uma palavra e minha casa será salva. Quem vai receber Jesus na Eucaristia, mas também todos nós devemos recordar o que foi dito hoje no Evangelho. Enquanto estamos no mundo, nós estamos como numa barca. E de vez em quando a barca é sacudida pelas ondas, pelos ventos contrários. É verdade? Por exemplo, hoje começa a Semana Nacional da Família. E quantos ventos investem contra a nossa própria família? Tem família muito marcada pelo abuso das drogas, né? Da maconha, do crack, da cachaça. Tem família, por exemplo, marcada pela violência dentro de casa. O pai que bate no filho, ou os filhos que são violentos com o pai. Por esse mundo afora, tem família marcada pelo assassinato, pelo suicídio. Por esse mundo afora, há famílias que são marcadas pela separação, pelo adultério, pela divisão. Então são ventos contrários que também investem contra a igreja, contra a família, contra a nossa experiência com Deus. Mas Jesus nos chamou a sermos pacientes e perseverantes. Jesus diz a Pedro, não tenha medo, homem de pouca fé. Coragem sou eu. E o texto diz que Jesus estendeu a mão e o sustentou naquela hora. Então, mas nessas horas também é bom que a gente recorde disso. Mantenha a sua fé em Jesus. Na sua dificuldade, no seu problema, nos momentos difíceis, mantenha a fé em Jesus. Alguém poderia dizer assim, oxe, padre, hoje é a nossa primeira comunhão, depois a gente vai vir à missa, né? Ninguém é obrigado a vir à missa. É a nossa obrigação com Jesus, é o nosso testemunho de amor. Jesus diz assim, aquele que me ama guardará a minha palavra, aquele que me ama certamente vai vir me buscar na Santa Missa, na comunhão. Então, se vocês mostrarem que amam a Jesus, certamente vão vir aqui a cada missa celebrada recebê-lo de novo. Se não mostrarem, se não sentirem, e se não desejarem, se não quiserem progredir nessa experiência, vão ficar marcados somente pela primeira comunhão. Depois vão esquecer das outras que devem se realizar. Mas a partir daqui para frente, colocar uma coisa clara, preparar-se para o sacramento da Crisma, não é? E depois, se colocar-se também no caminho de missão, de serviço. Veja, enquanto Paula e Walter e os outros catequistas que estiveram aqui, eles certamente não estão aqui porque são desocupados, não é? Hoje é dia dos pais. Walter poderia ter ficado em casa recebendo o carinho da filha e comemorando, não é verdade? Mas eles também quiseram gastar tempo para Jesus e com vocês. Então que vocês possam depois, pelo menos alguns, dizer, Walter, Paulo, o que é que eu posso fazer pela igreja? O que é que eu posso fazer pela minha comunidade? Em que é que eu posso servir? Isso é também receber Jesus bem na comunhão. Lembrar, recordar, né, celebrar, fazer uma experiência, visitar mais pessoas, anunciar Jesus Cristo, rezar. Isso é também receber Jesus bem na comunhão. Tornar-se dizimista, preocupar-se com as coisas da igreja, preocupar-se com o Evangelho, preocupar-se com a catequese das crianças. Isso é também mostrar que recebeu bem e
viveu a experiência com Jesus na Eucaristia, na comunhão. Outro texto que nós ouvimos fala de uma necessidade de hoje em dia na nossa vida. O texto diz que Elias se abrigou na gruta e enquanto Deus ia passando, antes veio um vento impetuoso. E como vocês ouviram no texto, Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto sacudindo as pedras, abrindo as rochas, e Deus não estava no terremoto. E depois veio um fogo abrasador consumindo as coisas, né? Tem um salmo que diz, vai um fogo à sua frente, e Deus não estava no fogo. Por fim, o texto diz, se soprou uma brisa suave e se fez uma grande calmaria. E Deus estava ali, presente, no silêncio, na brisa, na calmaria. Você que é pai, você que é mãe, você que é menino, que é menina, quer sentir melhor a presença de Deus, não brigue dentro de casa. Desliga a televisão de vez em quando para rezar. Se desligue do WhatsApp, do Facebook, porque senão a gente não encontra silêncio, nem ajuda a ação do Espírito Santo em nós. Muito pior é quando a gente quer falar com Deus com o coração assim magoado, né? Como é que alguém pode falar com Deus se tiver um inimigo querendo matá-lo? Como é que alguém pode falar com Deus se vive batendo na filha ou batendo no filho? Né? Como é que alguém pode... Segura esse bicho aí. Olha, não vai falar com Deus não, sei. Como é que pode falar com Deus se viver com o celular ligado, atrapalhando a vida? Não? É preciso silenciar, se acalmar, né? Que vocês possam rezar por essa experiência, por esses meninos, que eu digo grandes, né? Porque normalmente a primeira comunhão é dada a crianças assim, desse tamanho, dessas pequenininhas aqui. Então eles já esperaram bastante tempo por esse momento. Então que a sua oração, a sua prece possa sustentá-los nessa caminhada, para que eles não desanimem, nem se desencaminhem, mas possam formar na igreja um só corpo com Jesus. Amém. Creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, Filho de nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, e eterna. Amém. E agora, a nossa oração pelos nossos pais, aqueles que estão vivos, aqueles que estão na comunidade, aqueles que já partiram também. A nossa oração pelas famílias, nessa Semana Nacional da Família. E que você reze agora. Pode lembrar do nome de cada catechisante, de cada menino ou menina que vai fazer a primeira Eucaristia. E reze por ele nesse momento. Vamos dizer, Senhor, ficai sempre conosco.